Olá, olá, bem-vindos ao programa Vitrine desta quarta-feira. E no programa de hoje você vai conhecer aí previsão do tempo, né, as datas comemorativas, dia de quê, né, o que a gente tem para comemorar hoje, quarta-feira. Vai também assistir a nossa oficina, da Hebe Cogliatti, oficina de aquarela. Olha, tá quase acabando, hein? Eu tenho certeza que você aí de casa, se seguiu todas, desde a primeirinha direitinho, já tá pintando lindas flores. E o projeto da Hebe foi um dos projetos contemplados no Cultura Presente das Redes 2, um edital com fomento da Secretaria de Cultura, de Economia e Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro, tá vendo? E vários artistas aqui de Terê ganharam esse edital, né? Foram premiados com esse edital. Então a gente está passando um deles aqui, quem sabe mais tarde a gente passa outros. Hoje também a gente tem entrevista com o Márcio Wolff, músico, professor, que está concorrendo ao Conselho de Cultura, isso, Conselho Municipal de Cultura, representando a sociedade civil. E você vai conhecer um pouquinho mais na nossa entrevista do dia. E tem enquete também, tem enquete da semana aqui no Vitrine, viu? Só quanta coisa num programa só rapidinho, né? Tanto assunto para você ficar por dentro do que rola por aqui. Bom, e para começar, nada melhor que dar as boas-vindas ao nosso previsão do tempo. Será que tem sol? Roda aí! E hoje, quarta-feira, dia 27 de abril, a máxima fica em 29 graus e a mínima 15 graus. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Dá tempo de botar roupa no varal, hein, minha gente? E amanhã, quinta-feira? Na quinta-feira, dia 28 de abril, já chegando o finzinho do mês, a máxima fica em 30 graus e a mínima 15 graus. Sol com algumas nuvens e também não há previsão de chuva. Eita, então já sabe aí que o finzinho, né? Esse meio de semana dá para você colocar as roupas no quintal, lavar os bichinhos, né? Até dar banho nos bichos é bom, né, gente? Vamos combinar. E vamos que vamos agora para dia do quê? O que a gente comemora hoje, quarta-feira? Roda aí. E a gente começa com o dia da empregada doméstica, né? Que muita gente chama de colaboradora, de ajudante, enfim, de secretária do lar. Mas o dia da empregada doméstica é comemorado todos os anos em 27 de abril. A data celebra as profissionais responsáveis pela arrumação e organização do lar, preparar o almoço e jantar para as crianças, fazer o supermercado para casa, entre outras tarefas que ajudam a manter o equilíbrio e bom funcionamento de uma residência familiar, por exemplo. E a lei de 11 de dezembro de 1978 regulamenta a profissão de empregado doméstico, estipulando os direitos e deveres do profissional. No entanto, mesmo sendo oficializada, muitos profissionais da área reclamam das condições precárias de trabalho. E você sabia que a origem, desse dia, a origem do Dia Nacional da Empregada Doméstica, é em homenagem a Santa Zita, considerada a padroeira dos empregados domésticos. A Santa Zita nasceu em 1218, na cidade de Lucca, na Itália, e trabalhou desde os seus 12 anos de idade até a sua morte para uma família italiana.
Zita era conhecida por ser bastante generosa com os pobres, sendo que tirava sempre o seu pouco dinheiro para oferecer aos menos favorecidos, que sempre batiam à porta da família para a qual trabalhava. A empregada doméstica morreu em 27 de abril de 1271 e, devido ao seu exemplo de santidade, o Papa Inocêncio XII canonizou em 1696 e declarou-a como a Santa das Empregadas Domésticas. Legal, né? Uma boa curiosidade. E continuando aí, hoje é Dia Mundial do Design Gráfico. O Dia Mundial do Design Gráfico também é comemorado hoje, é 27 de abril. E essa profissão, e esse dia visa homenagear a comunicação visual no mundo. Aliando técnica e criatividade, o designer gráfico é capaz de criar produções visuais que ajudam a transmitir uma mensagem ou despertar emoções nas pessoas. Então, parabéns aí para todos os designers gráficos. Hoje também é dia do engraxate. Isso aí. E para quem não se lembra, aqui em Teresópolis antigamente tinham muitos, eu me lembro bem. O engraxate ou engraxador é o homem responsável pelo polimento e limpeza dos sapatos. A tradição remete ao ano de 1806, o nascimento do ofício de engraxate, quando um operário poliu, em sinal de respeito, as botas de um general francês e foi recompensado com uma moeda de ouro por isso. Olha só! E após a imigração italiana, aparece em 1877, mais ou menos, na cidade de São Paulo, os primeiros engraxates. No início eram poucos, e de 10 a 14 anos, todos italianos, e percorriam as ruas das 6 horas da manhã até a noite, com uma pequena caixa de madeira com as suas latas, escovas e outros objetos. Tá vendo só? É uma profissão que a gente quase não vê hoje em dia, que é a profissão de engraxate. Quase não se vê, mas acredito que ainda tenham alguns por aí. E continuando, hoje também é o dia da sogra, isso é hoje? Ou é amanhã? Não, já é amanhã, então deixa para amanhã, meu Deus, não vale pular, né? O dia da sogra é só amanhã, gente? Ô, meu pai, já tô querendo aqui pular o dia, não pode. Bom, e agora a gente passa para a pergunta da semana. Isso mesmo, a Teresópolis TV faz uma enquete toda semana por aqui. E a gente anuncia para você e você pode participar, dando a sua opinião pelo WhatsApp da Teresópolis TV. E a pergunta dessa semana, vamos lá, vamos descobrir qual é. Bom, é o seguinte, você considera que o atual governo do Rio de Janeiro, olha que tá vindo a eleição por aí, hein? Tem contribuído para a evolução do município de Teresópolis? E por quê? Então você acha que o governo do estado, porque o governo estadual também é responsável por cuidar dos municípios, isso mesmo. Então você acha que o governo do Rio de Janeiro está contribuindo para a evolução de Teresópolis? Coloca a sua opinião e manda pelo WhatsApp da Teresópolis TV. E o número, você já decorou? Então vamos decorar comigo, 21979240013. Você adiciona nos seus contatos, envia sua mensagem pelo WhatsApp, dê a sua opinião, fala o que você está achando, Coloca lá que no finalzinho da semana sai o resultado com as opiniões mais, que foram mais, assim, talvez criativas ou mais certas ou em maior quantidade, Vamos descobrir aí o que o pessoal está pensando e a sua oportunidade de interagir. E em falar em oportunidade de interagir, de interação, hoje, quarta-feira, é a eleição do Conselho de Cultura de Teresópolis. E você aí de casa pode participar. E você que é artista deveria participar. Vai lá
na prefeitura, no teatro da prefeitura, escolha seus candidatos. São seis candidatos. Eles serão os conselheiros culturais da sociedade civil que vão dar uma ajuda, uma força aí para decidir para onde vão as verbas da cultura, o que melhor pode ser feito. Gente, vamos acordar, vamos participar. A cidade é sua e para participar é muito fácil. Basta ter o comprovante de residência e a sua carteira de identidade. São 6 candidatos. Para você saber quais estão se candidatando, né, dos que se inscreveram na Secretaria de Cultura de Teresópolis, basta lá ir pelo Facebook, você encontra no Instagram também, no Facebook da Secretaria de Cultura de Teresópolis. Dá uma procurada. Se não encontrar, entra no site da Prefeitura Municipal de Teresópolis que você encontra os endereços direitinho de onde estão, tá? Então, serão eleitos 6 candidatos para compor a sociedade civil, a parte da sociedade civil no Conselho de Cultura de Teresópolis. A gente vai falar mais sobre isso no 3º e 4º bloco. A gente vai para o comercial agora, depois tem oficina de aquarela com Hebe Cogliatti e então a entrevista. Bora lá? Rapidinho a gente volta. E aí a gente vai puxar o degradê, porque ela é arredondada. Então a gente vai puxar sempre no sentido do copo, né? Ó, vou botar um pouquinho mais. Pode até escurecer aqui um pouquinho mais. Bem clarinho, a gente está fazendo branco sobre branco, então bem clarinho, você dá uma puxadinha aqui nesse cinza, uma coisinha à toa, só para marcar o limite aqui, tá? Ó. Aqui é uma voltinha. Eu espero que vocês estejam percebendo bem, tá? Quanto maior o contraste, mais bonito fica. Então a gente vai sempre aos poucos acrescentando mais tinta. É aquela coisa que eu falei, a aquarela ela começa clarinha e a gente vai escurecendo, uma técnica diferente das outras que fazem a parte escura para depois abrir o brilho com tinta branca. Aqui a gente já tem que preservar o branco do papel, tá? Agora a gente vai começar com os verdes. Eu já tenho um verdinho aqui preparado, que é um verde mais escuro. Ele tá bem escurinho. Eu quero ele um pouquinho mais claro a princípio, para começar a pintura. Eu vou começar com ele mais aguadinho. Aí eu pego aqui e venho aqui. Ó, bem chazinho, tá vendo? Bem aguado. Lava sempre o pincel. Enxuga um pouquinho para tirar o excesso de água.
umedece o lugar que você quer pintar. Eu vou começar por aqui, eu vou deixar ela interagir um pouquinho ali pra cima. Olha, vem com a tinta bem clarinha, deixa entrar um pouquinho por aqui, porque o copo de leite ele começa assim mesmo, ele começa meio esverdeado na parte de baixo, depois é que ele vai... Tiro o excesso de tinta, porque eu já defini que o lado escuro é esse, o claro é esse, né? E aí você vem com a tinta mais encorpada e começa a colocar a sombra para dar o efeito de luz aqui. Define ela mais um pouco. Fiquem atentos à pincelada. Eu vou fazer aqui do lado para vocês perceberem. Vocês perceberam o que eu quero dizer? A pincelada, você pode começar com ela mais fina, engrossar e afinar, tá? Mas se você trabalha assim, você vai criando pontinhos de pigmento, então a tinta fica toda manchada. Então procure agir no sentido da forma, usando o papel com pinceladas mais longas, que aí você vai conseguindo um efeito mais liso, né? Que não fica aquele bando de bolinha de pigmento feio. É sempre no sentido da imagem que você está pintando, tá? Aqui ele vai ter um limitezinho aqui, que é um detalhe só. Tá? E aí a gente vai começar a pintar a folha maior, que é essa aqui. Ela vai começar mais escura, então eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou começar colocando ela escura a partir daqui. E venho tirando o excesso, ó, fazendo o degradê, tá vendo? Eu quero que ela tenha aquele lado de cima mais escuro. E esse ladinho, a folha fez esse movimento. Então essa parte aqui tá clara, essa tá escura e a pontinha dela vai estar escura, tá? Então a gente vai escurecer aqui. E deixar ela mais clara ali pra cima. Pode deixar o branco aparecer, fica bonito. Na aquarela, sempre o branco aparecendo, dá uma luz no que você está fazendo. Vem de novo com verde mais escuro. Aqui você vai botar uma bordinha para a tua nervura ficar mais clarinha. E aqui você vai amenizando o teu degradê, ó. Tá? Mais escuro aqui. Vamos reforçar.
Aqui já está aquela tinta bem sequinha, que é a tinta que não corre muito e foi proposital, deixei para o final. A gente sempre começa do mais claro. E aqui ele vai ter realmente esse risquinho que corresponde à espessurinha da folha. A folha não é chatinha, igual uma folhinha de papel, ela é grossinha, tá vendo? Deu pra ver? Eu fico falando. Pode falar que é bom. Pronto? Pode falar que é bom, que deixa Agora, nós vamos fazer um pouquinho mais desse verde. E vamos usar um verdinho um pouquinho diferente. Vamos fazer um verdinho, uma tonalidade, para a gente quebrar um pouco a monotonia do trabalho. Sempre que você trabalhar com verde, é só você olhar a natureza. A quantidade de verdes que a gente vê é uma coisa absurda numa folha só. Você vai ter um verde mais amarelado, vai ter um verde mais azulado, mais escurecido, vai ter a sombra do verde que você está vendo. Quer dizer, você tem pelo menos uns acho que 1 milhão de tons de verde que você vê na natureza. E a gente tem que representar, começar a jogar com isso também, porque fica bonito o trabalho, ele fica muito bonito. Porque se você bota sempre o mesmo tonzinho de verde, fica monótono. Isso aqui é uma representação artificial, ela não é um desenho científico da flor. Mas você procura pelo menos quebrar a monotonia daquele desenho. Ah, eu só tenho essa cor de verde, então eu só vou usar essa cor de verde. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente procura sempre harmonizar um pouco, tá? Então eu vou misturar. Eu vou pegar esse verde mais clarinho e aqui no meio eu vou usar o verde escuro que eu já tinha usado. Só que eu vou dar a base dessa flor aqui. Eu vou umedecer ela e vou dar a base dela com esse verdinho mais amarelado. Estamos de volta e o programa Vitrine de hoje traz para nossa entrevista do dia uma pessoa importantíssima para a cultura de Teresópolis. Ele é músico, professor e tem um vasto currículo. Já esteve aqui no programa e hoje ele vem para nos ajudar a conversar com você, principalmente sobre o Conselho de Cultura, que está em eleição hoje. Isso mesmo, hoje, quarta-feira, né? E também vai sair aí o resultado para vocês amanhã, na quinta, né? Então, deve estar saindo aí durante essa semana. Se não sair amanhã mesmo na quinta, sai durante a semana. E a gente tem aqui hoje Marcos Wolff. Bem-vindo ao programa Vitrine. Olá! Que bom estar aqui com vocês de novo, um prazer muito grande poder falar aqui sobre esse momento tão histórico, né, da nossa cidade de Teresópolis, e é muito bom mesmo. Marcos, você já participou de outros fóruns de cultura?
Não, mas desse aqui de Teresópolis, como eu já morava aqui na década de 90, né, e voltei a morar em 2007 por conta da faculdade lá, a Cândido Mendes, onde eu trabalhava, em Friburgo, eu já estava novamente aqui em 2007, dando aula na Secretaria de Cultura. Inclusive, eu era o responsável pelo setor de música. Aí veio, naquela ebulição do governo daquela época, aquela proposta de se criar o fórum, os vários fóruns municipais, estaduais de cultura, e eu já estava ali, né, na Casa de Cultura trabalhando, eu me animei e participei da fundação desse nosso fórum, se não me engano, em 2008, se não me falha a memória, já, né? Então, tô nessa luta, né, nesse processo daqui há bastante tempo. É uma luta quase que diária, né, para poder manter toda essa... as pessoas, né, informadas, né, sobre o trabalho do fórum, né, o fórum aqui em Teresópolis, Fórum de Cultura, assim como tem vários outros tipos de fóruns, né, ou deveria ter. E o fórum nada mais é um espaço para que os profissionais dessa área possam discutir as demandas da cidade. E verdade. Hoje a gente tem aí uma eleição rolando, já começou, né? Para a votação, a abertura da votação dessa eleição já começou. E nada mais é para eleger os conselheiros de cultura da sociedade civil. Porque é dividido em dois, né, pessoal? Metade são profissionais, né, indicados pela Prefeitura de Teresópolis, são geralmente funcionários, e a outra metade é o povão, é o público, são os profissionais que trabalham, no nosso caso, né, com a arte. E o Marcos Wolff, ele é um desses candidatos, né, a fazer parte do conselho. Como é que foi esse processo de decisão? Não, vou fazer parte do conselho. Pois é um processo assim muito pensado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma deficiência visual que é bastante grave, assim, eu tive descolamentos de retina, então é um esforço bastante grande sair de casa, né? E isso vai implicar, caso eu seja eleito, nessa rotina de ter que sair, participar e estar também lendo as coisas, né? Eu felizmente consigo ler no computador com lupa. Então, assim, foi um processo bem pensado, mas eu cheguei à conclusão que era importante eu participar desse processo e me colocar à disposição da sociedade civil, né, para representá-la, para representar os vários segmentos aí da sociedade civil, os artistas da cidade, o artista de rua, o artista da periferia, escutando a voz, né, de todos eles, de todos os segmentos, ser uma espécie de porta-voz. Eu achei que seria muito importante, né, devido a esse momento que a gente está, essa luta ser uma luta tão antiga, né, que já vem de tanto tempo e agora temos a possibilidade de estar mais presentes, né, depois que houve toda essa movimentação da própria classe, do próprio fórum, né? Então eu achei que valia a pena eu dar um pouco do meu sangue, né, e estar me colocando à disposição para poder me candidatando então a essa vaga que é das ciências da arte, né? Já que eu pesquiso, sou tão envolvido com pesquisa também, né? Eu sou musicólogo também e historiador e fiz pesquisa sobre identidade friburguense, a relação com a música. Aliás, foi o único projeto de pesquisa que havia lá no campus da Cândido Mendes de Friburgo durante muito tempo. Foi esse meu projeto que envolvia música, comunicação e tal. Então eu achei que eu estava habilitado, né, devido a essa experiência, a trabalhar nesse setor das ciências da arte, né? É isso. E o que um conselheiro, né? Você como conselheiro de cultura, vamos supor, foi eleito, tá, entrou. O que você como conselheiro de cultura espera, né, do governo, da prefeitura, dos outros governantes, para que a gente faça um trabalho legal na cultura? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente lutar por mais verbas para a cultura, né? Porque o percentual que
que é destinado atualmente, a gente sabe que mal dá para pagar as contas da Casa de Cultura. Então, e o setor das artes, a gente sabe da produção cultural, né? Ele gera muita renda, ainda mais numa cidade turística. Então, acho que a visão disso precisa mudar um pouco, né, para que mais verbas, a gente consiga lutar por mais verbas para a cultura e que esse orçamento passe a ser participativo, né, porque o brasileiro tem essa tendência a vai lá, vota e depois esquece que votou, né? Como outro dia falou uma outra colega candidata do fórum, né? É importante, a Cris Reis, né, arquiteta, é importante que a gente, nós, a sociedade civil, a gente cobre dos eleitos, né, transparência na utilização dessas verbas. Então, eu mesmo estando lá no conselho, eu acho que a minha função também vai ser essa, a nossa função de todos os conselheiros, né, e também a gente tentar transformar esse orçamento numa coisa bem transparente, né, para que essas verbas sejam realmente destinadas à construção de lonas culturais, à construção de... Né, porque eu acho que essa visão de só levar a cultura para os outros também não é 100%, vamos dizer assim, faz parte, né, do processo, mas eu acho que também incentivar a fomentação da cultura nos bairros, né? Aliás, era um projeto que já existiu em Teresópolis, o Cultura nos Bairros, né? Então, destinar a verba para esses pontos de cultura, para que eles, melhor que ninguém, sabem o que estão precisando, né? E como utilizar essas verbas. Então, havendo transparência, eu acho que tudo se resolve, né? E eu acho que uma das coisas que é fundamental são, na verdade, duas lutas, então, né? Sintetizando. Uma que é o aumento das verbas, né? E a gente sabe que vão vir aí pelas leis de incentivo à cultura, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, né? Vão chegar novos recursos e tornar essa administração desses recursos bem transparente, né? Para que a sociedade civil possa direcionar para onde, né? Como uma teia mesmo, para os bairros, para as localidades, para os projetos, né? Que vão vamos dizer assim, fomentar, né, essas atividades, talvez para as escolas também, como a gente já falou na outra entrevista, né, levar, incentivar, porque as escolas a educação tem que estar, né, ligada à cultura, né? Então as escolas eu vejo como também espaços onde a cultura pode florescer, né, havendo incentivo para que aquele estudante que está lá na escola, no ensino médio, possa usar seu celular para filmar a sua realidade, para falar da sua realidade, e depois haver uma exposição, fazer concursos, são tantas ideias que a gente pode pôr em prática, tendo verba, não é isso? É verdade, precisa de verba. E além de verba, precisa também, acho que, da construção, né, de público, né, a fomentação de público, formação de plateia. A gente vai para o comercial e volta rapidinho para falar também um pouquinho sobre essas leis que podem vir ou não, né? A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, a necessidade de formação de público e de plateia e a importância de você aí de casa sair, dar um pulinho lá na prefeitura hoje, né, e votar. É isso mesmo, você de casa pode votar, sabia? Não? Então fica com a gente que depois do comercial a gente vai explicar direitinho para você. Estamos de volta e hoje batendo um super papo com você aqui, que você está assistindo, você que está assistindo a gente aí pela telinha ou pelas redes sociais, e lembrando a você, principalmente, se você trabalha com arte, se você é artista, lembrando e intimando, quase uma intimação, né? Vá até a Prefeitura Municipal de Teresópolis hoje, na quarta-feira, né? Hoje, vá lá, dê um pulinho lá, corra lá e vote no Conselho de Cultura
de Teresópolis. Lá são vários candidatos, né, representando aí a população, né, que vão trabalhar durante 2 anos voluntariamente para gerir essas verbas, para gerir essas ideias, para melhorar a cultura em Teresópolis. E a gente trouxe hoje um dos candidatos, que é o nosso querido Wolf, que vai falar aqui com a gente um pouquinho. Tá falando, né? Já começou falando, né, Marcos Wolf? Tá demais, desculpa. Gente, né? E a gente continua. Marcos, como é que o pessoal faz para votar, né, hoje? Então, muito importante todo mundo estar lá, né, passar lá, dar aquela passada no Teatro da Prefeitura, levando um comprovante de residência, né, e já com os seus santinhos, né, seus candidatos, né, a gente pede apoio para os candidatos do Fórum, né, Municipal de Cultura, que está nessa luta há mais de, quase 20 anos, não é isso? E então a pessoa tem que só chegar lá, né, até levar também a carteira de identidade e participar lá do processo eletivo até às 19 horas. Isso mesmo. E para você ter acesso a esses candidatos, você pode acessar ao Facebook da Secretaria de Cultura, né, do Tericultura. Lá tem todos os candidatos, todas as pessoas que estão se candidatando. É um trabalho voluntário, né, Marcos? Sim, porque os conselheiros não vão ganhar nada, né, com esse trabalho, né, mas é amor à arte mesmo. A gente percebe e também consciência política, né, a gente percebe que é importante a gente estar participando, a gente estar representando a sociedade civil, né, nesse momento aí tão importante da história local, regional, nacional, né? Ano de eleição e muita mudança vem aí. Então, é isso. Cada um tem que dar a sua parte, né? Indo lá também, votar e tudo. Diferente das eleições político-partidárias, né? A eleição para um conselho, né? O conselheiro de cultura, ele não recebe nenhum tipo de pagamento. Ele não é um funcionário. Ele não trabalha para o governo. Ele é um representante do povo que não ganha absolutamente nada, né? Não é remunerado para fazer parte das reuniões. E dentro dessas reuniões, ele tenta lutar para que exatamente mais verbas cheguem para a cidade e sejam melhor distribuídas para esses profissionais, trazendo mais cultura, né? Uma boa cultura para Teresópolis. Isso aí. E a gente estava falando, Marcos, sobre a formação de plateia, né? Como é que você vê isso em Terê? Nossa, você tocou num ponto assim importantíssimo, né? Eu atualmente tenho um projeto de pesquisa na faculdade onde eu trabalho, que é sobre educação libertadora, educação decolonial, que está muito em voga no meio acadêmico, né? E a gente pensa a educação nessa linha de uma educação que possibilite que o aluno faça uma leitura crítica do mundo, né? Ele passe a não receber os conteúdos prontos, mas que ele passe a elaborar a partir da sua visão de mundo, né? Criticamente, uma visão da realidade, né? Então, é a partir daí que o próprio aluno vai fazer parte de projeto. A gente espera, né, que a gente consiga ter verbas para elaborar projetos onde os alunos as escolas passem a fomentar atividades culturais, né, formando o público para a música, para os vários tipos de música, porque agora não tem mais sentido essa divisão entre o erudito e o popular, isso tudo já é coisa do passado, né? A música é uma linguagem, né? São várias linguagens e todas cumprem sua função social, então, sem preconceitos, né? É importante a gente fomentar eu falo mais da música porque é a minha área também, né?
Então, é importante a gente fomentar público, né, para que as pessoas gostem, né? A arte é alegria, a arte ela é deleite, né? Ela é prazer. Quando a gente entende a arte, então, quando a gente entende aquela linguagem artística, você entende que há uma expressão ali, alguma coisa que está sendo dita que só poderia ser dita através do som ou das cores, né? Ou das imagens. Então, é tão importante que cada pessoa, né, cada estudante seja capaz de se expressar. Então, eu acho muito importante esses projetos, né, se possível, vou lutar para que essas verbas sejam também destinadas a esses projetos de fomentação de cultura nas escolas, sabe? Acho muito importante isso. E muita gente fica em dúvida, né? Assim, mas peraí, da onde vem esse dinheiro, né? Tá tirando dinheiro da educação, tá tirando dinheiro da saúde, o dinheiro era para ir para o hospital, o dinheiro era para cuidar de doente, para que tá botando dinheiro na cultura, né? E muita gente não entende que a cultura também faz parte da saúde. Porque quando você tem uma vida plena, quando você consegue ter o seu horário de lazer, ter a sua alegria, né, ter os seus momentos de prazer ali, de conexão com a arte, você está prevenindo doenças. Quando você participa, né, de música, de dança, de teatro, você está trabalhando a sua mente, você está desenvolvendo. Não é bem por aí, Marcos? É exatamente isso que você está falando. Daí se desenvolveu a musicoterapia, né, que é tão importante, atendendo tantas pessoas, fazendo com que essas pessoas desenvolvam as suas linguagens, né? Pessoas com deficiência, autistas que, através de um trabalho com musicoterapia, conseguem se expressar, conseguem se desenvolver. Então, você tem toda a razão aí, a questão da saúde, da arte está ligada à saúde, e tem que ter verba para a arte. A arte gera, né, turismo, a arte gera uma série de atividades importantes para a vida social, né? Então, a mentalidade, essa mentalidade tem que, né, tem que ser mais ampla, né? A gente espera que cada vez isso fique mais claro assim para todos, né? Que não é através da violência, não é através de armas, destinando verbas para isso que a gente vai chegar a ter construir uma sociedade saudável, mas vai ser cultura, fomentando arte, fomentando saúde, educação, né? Essas são as vias, né, que já foram trilhadas pelos países desenvolvidos e que nós aqui no Brasil temos que seguir, né, no caminho da civilização. É isso aí, a nossa entrevista está quase chegando ao fim e a gente aproveita para convidar você aí de casa, qualquer pessoa que tenha comprovante de residência em Teresópolis, pode votar. E é muito simples. Você vai levar a sua carteira de identidade, seu comprovante de residência, vai lá até a prefeitura, no teatro da prefeitura, vai ter a cédula, você vai escrever, então pesquise, né, sobre os candidatos, dá tempo de você dar uma olhadinha aí pela internet, nas páginas do Fórum de Cultura de Teresópolis, você também vai encontrar, né? Dá uma pesquisada lá, anote o nomezinho, leve o nomezinho dos seus candidatos direitinho, né, para você poder escrever lá, botar tudo direitinho, tá bem? E a gente conseguir aí um conselho de cultura ativo, né, que procure, que busque e transparente, como o Marcos falou, né, Marcos? Importante, né? Bom, e a gente aproveita agora para você deixar aí suas redes, onde o pessoal pode encontrar seu trabalho, como é que tá aí, para o pessoal acessar. Ah, tá legal. Eu tenho um trabalho assim um pouco diferenciado, né, na música, voltado para a música indiana, para essa questão da saúde, da espiritualidade, que está lá no Instagram, que é o Marcos Wolff 5, Wolff com 2 Fs, né? E também assim tem o meu Facebook, que é Marcos com U, S, depois vem S.Wolff com W e 2 Fs, né? E aí podem conversar comigo lá, se quiserem saber mais das propostas, me darem também mais
ideias, a gente está aberto ao diálogo. É isso. Muito bem. E para você de casa, fica o lembrete, dá um pulinho na prefeitura, ainda dá tempo hoje, tá bem? E no caso de amanhã, vamos ficar atentos aos resultados. E quinta-feira, sexta, acho que essa semana ainda, mais tardar na próxima, já saem os resultados dos novos conselheiros. E a gente espera de coração que o Marcos seja um deles e que volte aqui ao programa para poder contar como é que foi, né? Pois é. Esperamos que sim, né? Contamos com o apoio aí dos nossos espectadores. E a gente pode, inclusive, fazer uma ponte aqui, não só com o Marcos, mas com os demais conselheiros de cultura, porque o programa é aberto a isso, para que venham, né, tragam essas experiências, tragam o que está sendo decidido, o que está se colocando em pauta. Vamos mostrar isso para a população, mostrar que a cultura tem muito a oferecer, tem muita coisa para se desenvolver e que a gente precisa que a cidade, né, se una e tenha esse olhar mais cultural, voltar o seu olhar para o que é bom, para o que é saudável, né? A gente vai terminando o programa. Marcos, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Gina, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e agradeço muito a oportunidade também. Então, gente, já tem aqui uma dica, se você está perdido ou não sabe em quem votar, mas quer ir lá dar uma força, Marcos Wolff vai estar candidato, né? Candidato, esperamos que chegue lá, tá bom? Para passar mais informações aqui pra gente também, viu? O programa vai terminando por aqui. Pode falar aí os seus tchau pro povo. Tchau, pessoal, até lá, né? A gente se vê lá na prefeitura, quarta-feira. Isso aí. E o programa vai terminando por aqui.